Essa aula eu fiz até para os residentes também, é mais uma abordagem prática mesmo, com casos clínicos, que eu acho que é o que mais vai importar para vocês, né? Para entender que neutropenia febril não é aquela coisa do livro tão fácil, tão óbvia e que todos os casos são iguais. A definição, né? A gente tem febre de 38 graus ou acima de 37,8, sustentada por mais de uma hora, sendo que a gente tem um contexto que não tem como ficar vendo temperatura por mais de uma hora, então nossa realidade não existe isso, né? Vai ser só maior que 37,8, já vou começar antibiótico, a depender da característica do quadro clínico. A definição de neutropenia é com neutrófilos menor do que 1.000, neutropenia grave menor que 500 ou queda nas próximas 48, 72 horas. Essa informação, claro, não vai ser para o plantonista, né? Mais para a gente, mas que é para ter ideia de que o paciente em quimioterapia, você pode ser que seja chamado para uma intercorrência de uma febre, ele não esteja neutropênico, mas ele já começou a quimioterapia, já tem alguns dias, então a opção é de, assim, como ele tem programação de ficar neutropênico nos próximos dias, eu já vou tratar como neutropenia febril. A neutropenia profunda tem menos de 100 neutrófilos, e a neutropenia prolongada, que vai ser a que a gente pega na enfermaria, que vai ser a intercorrência do TRR, a mais comum, que é o paciente que está com mais de 6 dias com menos de 100 neutrófilos, que a gente tem vários com quimioterapia com esse efeito adverso, né? Então, eu gosto de fazer a abordagem dos tipos de febre, porque isso vai definir se a gente vai começar antibiótico ou não, em que momento, e até conduta, se vai trocar ou não, se precisa trocar ou não. Febre associada a doença de base, acaba que a gente não sabe tanto paciente com leucemia aguda para enfermaria da hemato, assim, sem começar a tratar aquele que fica esperando. Normalmente eles estão nos leitos da CME, na emergência, na própria clínica médica. Que aí acaba que a gente não fica dando esse suporte em loco, né? Mas paciente, febre faz parte do quadro clínico de leucemia. Então, se o paciente estiver bem, ou tiver uma história clínica, já está tendo febre em casa, internou agora, veio pela febre, os exames eram sugestivos de leucemia, pode ser que ele tenha febre e a gente não precise começar antibiótico, que é esses casos que eu vou mostrar mais na frente. Febre associada à quimioterapia é bem frequente, principalmente com citarabina, que é o ARC em altas doses. Então, tem alguns protocolos frequentes também que o TRR é chamado para atender esses códigos. Eu, particularmente, tenho medo como o plantonista não vai ter, assim, não conhece o paciente, não vai saber avaliar critério de piora mais discreto. Então, às vezes, dependendo se for final de semana, a gente acaba pedindo para começar antibiótico mesmo que no outro dia a gente suspenda. Porque para a gente é mais fácil quem está acompanhando o longitudinal do que para o plantonista que está vendo o paciente a primeira vez. Essas febres associadas à quimioterapia, normalmente os pacientes não estão neutropênicos ainda, porque é no início do tratamento. E a citarabina é mais para consolidação em altas doses, então não vai ser na indução que ele vai estar com aquele hemograma, anemia, plaquetopenia, leucocitose, enfim. Febre persistente é aquela febre que o paciente tem todos os dias. Então, todo dia tem vários pacientes aí que é código laranja todo dia, até mais de uma vez por dia, que mantém o quadro de febre, mas não fez instabilidade hemodinâmica, não teve piora clínica, não contraiu diurese. Infelizmente, é um código que tem que ser chamado mesmo. Eu sei que é chato ir várias vezes no mesmo paciente. Todo dia ele tem febre, mas um dia pode ser que ele esteja hipotenso. Um dia pode ser que ele tenha parado de urinar. Então, é chato, mas é necessário. Porque nesse caso a gente não vai mudar o antibiótico, vai só avaliar os parâmetros clínicos. Febre recorrente é quando eu tenho o paciente que teve febre, então começou o antibiótico e ele defervesceu, parou de ter febre, e um tempo depois, que a gente considera o marco de 72 horas, ele voltou a ter febre. Nesses casos, eu vou começar antibiótico mesmo que o paciente esteja bem. Ele não está sentindo nada, pressão tá boa, tá urinando bem, ou foi durante uma transfusão, ou foi durante, pode ter sido uma reação a alguma coisa, vai começar o antibiótico, mesmo que depois a gente descalone. Porque, principalmente casos de transfusão, né? Se eu souber, pode ser uma reação transfusional? Pode, mas eu não vou ter aquele diagnóstico naquele momento. O diagnóstico de reação transfusional é retrospectivo. Então, se tiver sido, beleza, eu vou tirar o antibiótico sem problemas. Mas se não tiver sido, o paciente pode morrer.
Febre associada à recuperação medular também é relativamente frequente quando eles estão recuperando, e aí o neutrófilo sobe muito, como se fosse um efeito de citocina mesmo. Mas esse também é a gente que vai dar o diagnóstico depois, que às vezes está, tipo, 100 neutrófilos num dia, no outro dia está 1.000, teve febre. Vai começar um antibiótico de todo jeito, na evolução a gente vai ver que parou de ter febre, e aí vai ser associado à recuperação. Vai começar o antibiótico e a gente vai tirar depois. A febre associada à liberação de citocinas não é a nossa realidade, que é mais específica do transplante, principalmente do transplante haploidêntico, foi mais para citar que ela existe. E a febre depois da recuperação, o paciente já está recuperado e ele persiste com febre. Que aí eu tenho que ampliar o leque, ele vira um paciente normal, digamos assim. Vou ver eco para ver endocardite, ultrassom para ver se tem candidíase hepatosplênica, vou para outras causas de febre, não habituais. O tratamento tem que ter cobertura contra pseudomonas. Isso aqui a gente vai ter que voltar a bater na tecla, porque teve umas divergências com a CCH do hospital recentemente, com orientações de suspender cobertura para gram negativo e deixar a cobertura só para gram positivo. Quando os pacientes estão na hemata, a gente não faz isso, né? Mas se for pode ser que tenha algum parecer assim, e a recomendação é tratar. O foco é a pele. O foco é o acesso central. Se for neutropênico, eu tenho que cobrir pseudomonas. As indicações, a gente não tem costume e nem a orientação de começar a vanco de cara. Tá com febre, continua com febre, vou colocar a vanco. Que eu acho que isso era uma coisa que era muito difundida, de 3 dias de febre, tá assim, 3 dias de febre, continua com febre, começa vanco, continua com febre, começa mero. Isso é uma coisa que atrapalha muito a vida do paciente, esse escalonamento sem critério, e porque seleciona a bactéria, né, e piora o quadro clínico dele, porque ele vai ter outras internações, ele vai se tornar paciente colonizado. Então, tem as indicações adequadas de gram positivo, que seria a instabilidade hemodinâmica, mucosite grave, mas que eu até vou falar um pouco mais na frente, raramente a gente tem. Mucosite grave a gente vê mais no transplante. Nos pacientes da hemato, é mais quem fez MTX em altas doses, então um ou outro tem, mas não é uma coisa muito frequente. Acesso central, né, tiver uma cultura positiva ou um foco de pele. Aí vai ter aquela dificuldade porque a gente tá tendo muito paciente com lesão de pele associada à leucemia. Então acaba que às vezes a gente coloca um vão, vai ver não era doença, então tira. Mas isso aí também é para o assistente, para o longitudinal. As profilaxias, só para vocês terem ciência que elas estão na prescrição, mas também não vai ser o TRR, nem o plantonista que vai começar. E o uso do granuloquine, que também a gente já deixa, já começa. O plantonista só vai começar se for em caso de não esteja na hemato, né? O paciente estiver na clínica médica ou na CM, às vezes outra a gente faz quimio na clínica porque não tem vaga. Então tem que saber também do que existe o uso do granuloquine, né? Aí aqui é só para, assim, a principal causa de neutropenia febril é mucosite, a translocação bacteriana associada à mucosite, que tem que ter necessariamente quimio ou rádio. Porque vez ou outra a gente vê o povo falando que o paciente está com mucosite, mas ele nunca fez quimio. Então, ele pode ter qualquer coisa na boca, mas não é mucosite, é mais questão de nomenclatura. De tratamento padrão oral laser, que a gente tem na HGF, a odonto vai todo dia. Tem alguns quimioterápicos que são mais associados. Na hemato mesmo, que a gente mais usa é o metrexate, que é o que tem mais reação mais relação com o mucosite. E alguns cuidados que são, assim, eu vi prescrições, evoluções, até recente, tipo, paciente sem evacuar não sei quantos dias, avaliar a clistéia amanhã, aí na linha de baixo. Vigilância, paciente neutropênico. Clistéia e toque retal são proibidos na hemato, no paciente neutropênico, porque ele vai translocar, ele vai chocar, ele vai morrer. Então, não existe isso de fazer clistéia, tá sem evacuar, lactolona, eu sei que o Movilax não tá tendo, mas outras estratégias, mas toque retal ou clistéia não pode. Dipirona e paracetamol a gente evita para não mascarar a febre mesmo. Então, assim, isso não aconteceu mais, mas há alguns anos, às vezes tinha. Então, mudar a prescrição e colocar Sidor. Não pode, exatamente por isso, porque pode mascarar uma febre, o paciente às vezes já está ali 37,5,
e aí faz a dipirona em outro contexto, mascara a febre e a gente perde o time de iniciar o antibiótico. Às vezes ou pode ser que vez ou outra tenha algum dipirona na hemato para dor, mas aí é normalmente paciente paliativo, paciente já recuperado, ou linfoma, então, e a gente até evita até para não confundir a enfermagem, porque foi tão difícil abolir a dipirona se dor. E anti-inflamatório também, a maioria dos pacientes plaquetopênicos, para não aumentar o risco de sangramento. Então, só cuidados de prescrição, que às vezes a gente não bota, e aí tem uma intercorrência, aí pede, coloca, acrescenta aqui, na hemato tem que ter alguns cuidados. Investigação de infecção fúngica, ela é recomendada quando tem uma neutropenia profunda com menos de 7 dias com menos de 100 neutrófilos, que a gente faz CC de tórax e seio da face. Normalmente a gente já deixa na conduta, quando tem essa orientação. Galactomanana a gente não consegue fazer na HGF, porque demora muito a sair, então não vai ter benefício. A única que teria benefícios, porque não é curva, é a no lavado, mas assim, também seria conduto do assistente. E eventualmente biópsia de pele, porque tem algum tipo fusariose, é uma infecção fúngica invasiva associada à lesão de pele. Aí mucormicose também, que é lesão em face, mas também não é tão comum. Aí eu coloquei os casos, certo? Os primeiros casos são pacientes da emergência. Como tem gente que dá plantão em mais de um lugar, então acabou que eu não tirei, porque tem a primeira parte, que é paciente de pronto atendimento, e o final, que é o da enfermaria, né? O TRR mesmo. Mas eu vou colocar os dois. Então, assim, uma pessoa de 66 anos com febre, que o principal foi febre, foi para emergência por conta de astenia, adinamia e febre há uma semana. E apareceram petequias. Ao exame, ela tinha hemoglobina de 6,5, 85% de blast e 35 mil plaquetas. É uma pergunta recorrente, assim, o paciente está bem, posso mandar para casa? Não, uma leucemia aguda não pode ir para casa, tem que internar. Então, aqui, suspeita de leucemia aguda. Não tem um foco evidente para a febre, é uma febre há uma semana, então provavelmente é uma febre associada à doença, porque o paciente, além de não ter localizar um foco, mas normalmente pode até ser que eles não localizem, mas ele, neutropênico e com febre há uma semana, se fosse infecção, provavelmente ele chegaria toxemiado, impotente, chocado, ou não duraria uma semana. Então, nesses casos aqui, daria para avaliar. Eu sei que na emergência é mais complicado, porque você vai ver hoje o paciente, amanhã é outra pessoa, e você não sabe como é que estava antes, mas, se possível, o paciente estiver bem, tiver uma história pregressa de febre recente, der para segurar, é melhor para ele. Mas sempre internar leucemia aguda. Nesse outro aqui, eu já coloquei uma localização de foco, né? Um paciente com LA recém-diagnosticado, está fazendo um protocolo ambulatorial enquanto estava aguardando vaga para internação, teve febre e desorientação. Então, aqui, eu tenho um foco definido de, assim, sistema nervoso central, né? É o LLA, pode ser infiltração da doença? Pode. Mas com febre e desorientação, eu preciso começar antibiótico, né? Pelo quadro clínico de uma maneira geral. Vai ter que internar de toda forma, independente, porque é uma leucemia, e vou começar antibiótico porque ele tem um foco definido, tá? Um estado geral regular, desorientado, enfim, tem uma clínica que me sugere um quadro infeccioso associado. Esse paciente, inclusive, melhorou bastante, depois fui para a enfermaria e já fui de alta. São casos reais aqui, tá, gente? É uma LLA refratária que, antes dela internar, ela acabou procurando a emergência porque teve febre e coriza e obstrução nasal. Parecia ser um quadro respiratório mesmo, um quadro viral. Estava bem. Essa quimioterapia que ela fazia em casa, que era para segurar e esperar pegar o bem, né? Ela não é uma quimioterapia que normalmente aplasia. Eventualmente pode até dar uma neutropenia, mas quando a pessoa está seguindo direitinho, fazendo acompanhamento, normalmente não. Aqui não dava para eu dizer que era febre de doença, porque ela não tinha doença em atividade, o que ela tinha era doença residual mínima, que não dá para justificar uma febre de doença só por doença residual. E tem sinais localizatórios de um quadro respiratório, né? Coriza e obstrução nasal. Ela não foi internada, não tinha indicação mesmo. Foi para casa com antibiótico, porém não houve melhora e ela voltou uma semana depois. Já estava em uso de clavulina, amoxicilina clavulonato. Dessa vez ela voltou com o microfone ligado.
Dessa vez ela já voltou neutropênica, então aqui indicação de internar, foi trocado antibiótico, e aqui, assim, para a emergência, né? Como ela é uma paciente em remissão, e ela estava com neutropênica, talvez pelo processo infeccioso, que é muito comum, a gente acaba que aprende mais na faculdade da leucocitose e leucopenia, né, de sepse, mas é muito mais leucocitose, mas na hemata a gente vê muito paciente em remissão ambulatorial, aí teve um quadro respiratório, um quadro infeccioso qualquer, aí tá neutropênico. Aí melhorou, quando repete o hemograma tá normal. A gente sempre pensa que é recidiva de doença, mas acontece de ser só um quadro infeccioso. E aí ela foi internada, começou granuloquine e melhorou. Esse aqui também foi outro caso que aconteceu, que é importante, assim, a temporalidade, né? O paciente foi para emergência com febre, tinha feito um R-CHOP há 8 dias, estava bem, e assim, por conta disso, a importância do protocolo de neutropenia, do protocolo sepsi e o braço de neutropenia febril, que foi implantado na emergência. Porque é um paciente que chegou bem, assim, o estado geral regular, mas os parâmetros ok. Então, talvez não tivesse ido para o PA para demorar a ser atendido, né? Não seria um laranja. Só que, quando ela fez um hemograma com 250 neutrófilos, ela passa a ser uma urgência, né? Eu tenho que começar o antibiótico imediatamente. E aqui vai internar, antibiótico com cobertura para pseudomonas. E, no caso, como está 250 neutrófilos, começar o granuloquina, que é o estimulador de colônia de granulócitos. Isso pode ser sinal necessário. Nesse caso aqui, não ia precisar. E aquelas condutas de protocolo sepsi mesmo, hidratar, gasometria, aqui no caso granuloquina e antibiótico na primeira hora. A princípio, bastaria começar tazocin para esse paciente, porque ela não tem nenhum sinal de instabilidade, não tem nenhum outro critério. Isso porque, na verdade, essa paciente ela vai ter outros critérios, mas assim, um paciente assim, fez o R-CHOP, não tem nada de sinalizado de cultura, pressão boa, tazocin. Só que, na verdade, essa mesma paciente, ela tinha um histórico prévio, né? Então, esse outro caso clínico, mesma coisa, teve febre após um R-CHOP, estava neutropênica, só que aí já chegou com instabilidade hemodinâmica, 6/3 de PA, desidratada, frequência 132, e a priori ficaria naquela de se febre, tazocin, estabilidade mero e vanco. Sendo que essa paciente, particularmente, ela tinha internação recente com KPC isolado na hemocultura. Então, a antibioterapia dela foi direcionada. A orientação é que a gente cubra a bactéria anterior, né? Aí depois saiu a cultura, não é um KPC, eu posso descalonar. Mas aqui, ao invés de fazer só o merivanco padrão, seria poliamica merivanco. Ah, mas eu já estou deixando poliamica, por que eu tenho que deixar o mero também? Que é uma dúvida bem recorrente. Eu preciso cobrir os pseudomonas normal, né? Não só multi-R. Então, vai ficar o meropenem, por conta disso. Quando recuperar, saiu a cultura e é um KPC mesmo, guiado por cultura, após recuperação medular, eu posso tirar os outros antibióticos. No caso, o meropenem. Se alguém quiser fazer alguma pergunta no meio ou no final, à vontade, viu, gente? Esse outro caso aqui é um paciente com doença SMD, mielodisplasia AREB2, que é um status pré-leucemia, que você tem um mielograma entre 10% e 20% de blastos, pode ter febre por conta da doença também, e procurou a emergência por astenia. Tinha tido febre há 5 dias. Chegou bem, assim, hipocorado, taquicárdia, mais pressão boa, urinando bem, hemoglobina de 4 e neutropênico. Aí esse é aquele que você no PA vai querer internar, né, porque é uma hemograma muito ruim, mas o paciente já tem diagnóstico, eu sei que é difícil essa conduta, mas o paciente já tem diagnóstico, a doença dele justifica febre, ele veio por conta de astenia, veio pela síndrome anêmica, então seria transfundir e mandar para casa. E ele tá neutropênico, vou fazer granuloquine? Não, não vou, porque a neutropenia dele não é porque ele fez quimioterapia, é porque a doença dele causa isso. Esse hemograma é um hemograma de SMD. Ele deve estar aguardando algum remédio.
Ele deve estar aguardando alguma medicação, aguardando transplante, alguma coisa assim. Então, esse é o hemograma basal dele, que eu não preciso tomar nenhuma conduta inicial, exceto a transfusão. Então, no caso aqui, seria suporte transfusional e depois mandar para casa, sem precisar de antibiótico. Eu não preciso tratar a febre que ele teve há 5 dias. Uma febre isolada, sem piora clínica, sem nada. E é bem frequente febre intermitente nesses pacientes. Aqui é também que acontece frequentemente em paciente com LMC, que às vezes a gente interna, mas para poder fazer os exames, começa a hidroxiureia, manda para casa para retornar e ajustar a dose da medicação. E aí, esse retorno, ele não pode ser muito longo, porque se eu mandar voltar com 3 semanas, pode ser que o paciente volte pancitopênico, como foi esse caso. Esse aqui, antes do retorno, já procurou emergência com quadro de pneumonia e pancitopênico, provavelmente associado à medicação, a hidroxiureia que ele estava fazendo. Então, aqui eu vou suspender a medicação, vou internar, porque, enfim, uma pneumonia no neutropênico, suporte transfusional, no caso aqui, hemoglobina, e eu posso até fazer o granuloquine porque foi por conta da medicação aqui, não foi por conta da doença, certo? Então, só ter cuidado que hidroxiureia é oral, é ambulatorial, mas tem que acompanhar de perto, porque senão acontece isso. Aplasia interna muito também, assim, frequente. É aquele que a gente, não é que não precise transfundir, mas você vai transfundir o paciente para ele conseguir fazer atividades básicas da vida diária. Então, se ele está com 4 de hemoglobina, ele consegue tomar banho, consegue comer, consegue subir escada, consegue fazer tudo, sem estar acamado, não precisa transfundir. Mas se ele, eu não estou conseguindo tomar banho, ou então, às vezes a gente escuta muito, ele está bem, mas ele está internado acamado, né? Ele está conseguindo tomar banho no banheiro? Não, então ele não está bem. Isso é um fator preditor. Não, essa de, se transfundir demais não vai transplantar, não é bem assim. Isso, quando a gente diz que dificulta, é porque pode piorar, dificultar enxertia, vai ter que mudar um pouco a quimioterapia, mas a gente tem que lembrar que o paciente transplantado tem que estar vivo. Então, não adianta nada ele estar com 2 de hemoglobina e estar acamado e eu dizer que não vou transfundir, e ele morrer por conta disso. Então, tem que também dar uma maneirada nessa história de não posso transfundir aplasia de jeito nenhum. Então, disúria com febre, vai começar antibiótico, né, neutropênico. Aqui não vai adiantar eu fazer granuloquine por conta da doença de base, que ele já é assim. E a outra coisa, o que a gente usa para suspender antibiótico é a recuperação medular. A aplasia não vai recuperar, né? Eu não tenho perspectiva de recuperação. Então, vou suspender antibiótico quando? Aí eu vou mais pelo que é, né? É uma ITU, 7 dias. É uma pneumonia, 10 dias. Vai pelo foco de onde for e se cresceu ou não alguma bactéria. Uma coisa, assim, um outro paciente com aplasia teve febre, só que agora não tinha nenhum foco, né? Nenhum sinal localizatório. Por ser neutropênico crônico, a gente já pede tomografia de tórax e seios da face, porque ele não tem mais só 7 dias com menos de 100 neutrófilos, né? Tem meses. Para fazer rastreio de infecção fúngica por conta da neutropenia prolongada e profunda. E se não tiver um foco definido, eu vou começar um antibiótico empírico mesmo. Tava assim, a hemocultura, urinocultura e tal, e rastrear o foco. Ficou afebril, 48 horas afebril, eu posso tirar. Aí esses foram os casos, assim, na emergência que eram mais comuns, que acho que para ver os quadros diferentes. Se alguém quiser fazer alguma pergunta aqui, que agora eu vou montar os casos da enfermaria, que eu acho que é o mais complicado. Não, né? Então, assim, o TRR, a gente implementou o código laranja para ter a urgência, né? Vai ter pacientes que é um laranja que não é tão laranja, porque vai ser aquele que está tendo febre todo dia, não tem estabilidade hemodinâmica, não teria urgência. Mas o que está sem antibiótico, que é a primeira febre, eu tenho essa urgência em colimocultura e começar antibiótico. Então, por isso que a gente colocou como código laranja e até também para o residente não ir sozinho, né? Ter alguém para discutir.
Então, o que é que eu vou fazer no código laranja na hemato? Exemplos, né? Casos clínicos também. Paciente com anemia na primeira consolidação, terceiro dia do RAIDAC, que é o protocolo de consolidação, que é a área sem altas doses, apresentou febre e tem um pique recente. Aqui não vai estar neutropênico, porque acabou de internar, assim, primeiro o tratamento da leucemia tem uma indução, tem a avaliação de resposta e o paciente só vai para a consolidação se ele estiver em remissão. Então, está sem doença, não está neutropênica, vai ficar neutropênica? Vai, mas não agora, porque ainda está no começo do tratamento. Tem um acesso recente, então provavelmente a culpa da febre não é do acesso, e está super bem. Tá urinando bem, os sinais vitais todos estáveis, teve só essa febre. Aqui é a que a gente pode considerar a febre associada à citarabina. Sei que no plantão isso é mais complicado, então muitas vezes a gente orienta até começar antibiótico e no outro dia a gente avalia, o PCR não subiu, não teve outro pico febril, tá super bem, e a gente tira. Mas existe isso, é super comum, a febre associada ao antibiótico. Se o paciente, muitas vezes, se o plantonista for um residente que está na hemato, ele conhece a paciente e vai saber diferenciar. Mas quando não é, eu sei que é mais complicado. Mas isso é uma coisa recorrente. Febre associada à quimioterapia. Normalmente o paciente está ótimo, não tem piora clínica. E um dado a favor, ele não está neutropênico. Aqui está bem no início da quimio, então 3 dias só, ainda vai demorar mais um pouquinho para ficar neutropênico. Já se fosse o mesmo caso, com febre também no primeiro ou no terceiro dia do área em altas doses, não está neutropênica, está urinando bem, só que aqui eu tenho essa informação importante, tem um pique antigo, que foi realizado na internação, 2 internações anteriores. E aí é possível, assim, o foco a priori poderia, até porque ela teve calafrio, seria infecção de catéter, né? E aí a gente já pode tirar. Então, por isso que é importante essa avaliação do paciente, porque não é sempre só aquele, esse é febre durante o área sem alta dose, é febre da quimioterapia. Mas aí ela teve calafrio, o acesso é antigo, então no dia que mobilizou o acesso, foi o dia que teve febre. Então, é importante essa avaliação, porque aqui é um paciente que já merece ter o acesso retirado no plantão. Não precisa esperar o dia seguinte para poder a gente avaliar. Então, vocês têm essa autonomia, certo? E aí é importante. E começar antibiótico, né? No caso, eu teria um acesso infectado. Esse aqui é para mostrar também paciente em remissão, promielocítica. D11, teve a primeira febre, tá super bem, urinou bem, não tem queixas, vai transfundir, né? Que a plaqueta tá 12.000, teve febre, e tá neutropênico. Mas ele tá ótimo. Ele tá ótimo, mas é a primeira febre dele. Então, esse aqui é a clássica neutropenia febril, é o código laranja real, que eu tenho que começar o antibiótico na primeira hora. Por isso que a gente é meio chato com relação a isso. E por isso que eu pergunto no outro dia. Porque às vezes não começou, ou atrasou, ou já teve vários problemas de falha de comunicação, de avisar mesmo. Primeira febre, tem que começar antibiótico. Tá sem antibiótico, neutropênico, em qualquer situação, em qualquer contexto, teve febre. Teve uma evacuação mais endurecida, e teve, sei lá, antibiótico. Tava transfundindo, antibiótico. Primeira febre, não tem nenhum pormenor. Se febre caso assim em qualquer situação. Ou se febre, outro antibiótico, a depender de culturas prévias. Esse aqui é outro exemplo que eu uso com a questão de transfusão, né? Também febre durante a transfusão. Foi a primeira febre da internação. Tá super bem, urinou bem, sem queixa e tudo mais. Mas é aquela história. Pode ser reação transfusional? Pode. Tem tudo para ser reação transfusional? Se não fosse paciente neutropênico, talvez. Mas eu tenho que começar o antibiótico, porque se eu não começar e esperar o dia seguinte, ele pode chocar e morrer. Ele não chocou e não morreu. Talvez fosse realmente uma reação transfusional. Mas
febre nemato é tão urgente quanto um edema agudo, por exemplo. Nesse caso aqui, né? A primeira febre. Na enfermaria não vai ter a questão do granuloquine, porque os pacientes já estão todos isso, então a gente já tem o dia de começar, já está tudo programado. Assim, não vai ter, isso não vai ser responsabilidade de vocês. Outro paciente que está fazendo protocolo 7+3, que é um anemia, apresentou febre no D18 e está neutropênico, Esse aqui eu botei só para ilustrar que esse aqui é para estar na conduta, se não tiver, é falha do serviço. É para ser se febre, hemocultura, tasocin, rastreio de infecção fúngica. Porque esse paciente já está, com certeza, há mais de 7 dias com menos de 100 neutrófilos. Então, a gente vê os exames todo dia, mas vocês não têm a obrigação de ver. Então, mas essa história de eu só preciso investigar fungo depois que eu comecei a tratar a infecção bacteriana também não existe. Então, pode ser que na primeira febre seja a cobertura antipseudomonas, né, no caso, tasocin, e tomografias, e se der tempo, se tiver feito a tomografia na madrugada e for infecção fúngica, vai começar o voriconazol também, certo? Não precisa ter, é na próxima febre que eu vou investigar infecção fúngica. Não. Se já tiver um tempo de neutropenia prolongada, já investiga logo. Mas isso aqui é para estar na conduta da evolução do dia. Assim, não é para estar sinalizado essa orientação. Já esse aqui, na primeira febre, teve febre, tontura e hipotensão. Que é outra coisa que também a gente tem que pontuar. Nem sempre hipotensão é instabilidade hemodinâmica, né? Então, às vezes a pessoa faz uma hipotensão, mas ela continua urinando, a gase está boa. Eu, particularmente, acho que toda febre, assim, com estabilidade, ou a primeira febre deveria ter uma gase. Para poder a gente até pontuar essas coisas. Mas esse aqui teve uma tontura sintomática, ainda mais, né? Ou hipotensão sintomática, 7/4 de PA com tontura. Teve febre, vou começar a estar assim? Não, aqui já é instabilidade hemodinâmica. Vou começar a mero e vanco. Outra coisa também que o paciente pode ter instabilidade hemodinâmica sem febre. Aqui não teve febre, chamaram porque teve tontura e quando foi ver a PA estava 7/4, frequência 120, eu já vou começar mero e vanco. Eu não vou esperar, não vou só fazer medidas para hipotensão, digamos assim, né? Vai fazer volume, claro, mas instabilidade, a não ser que sangrou, vômito, hemorragia digestiva, alguma coisa assim, um contexto de hipovolemia importante. Mas a gente também não espera. A gente já teve paciente com diarreia volumosa que desidratou e tal, só por conta da diarreia, mas ele ganhou o antibiótico dele. E aí, quando foi na evolução, 2 dias depois, já estava ótimo, as gases melhoraram, não teve mais febre, não teve nem febre, na verdade. O antibiótico foi trocado só pela instabilidade, mas foi visto que foi em outro contexto, a gente descalonou. A gente não tem problema em descalonar. O problema é o escalonamento desordenado. Então, pode ser que o primeiro antibiótico do paciente seja meropenem. Não precisa ser a escalada, primeiro taso, depois mero. Se começou já com estabilidade, vai começar com mero e vanco. Aqui, uma anemia recaída, fazendo um protocolo de resgate. Teve neutropenia no D10, então, a última febre faz 8 dias. Aqui ela vai entrar naquele conceito do início que eu falei de febre recorrente. Então, teve febre, ficou com tasocin. A última febre faz 8 dias. Então, tá febril desde então. Tá neutropênico, voltou a ter febre. Vou trocar o antibiótico. Mas ela tá ótima, ela tá urinando bem, a gás tá boa. Tá tudo bom, não tem nenhum parâmetro de critério de gravidade. Mas só pelo fato de entrar nesse conceito de febre recorrente, estava febril há um tempo e voltou a ter febre, eu já troco antibiótico, quando é taso para mero, né? Por isso que, assim, eu peço para botar, mas nem sempre se coloca. Na evolução é importante a gente ter esse dado de última febre. E eu estava tentando refazer o quadro para colocar essa informação de última febre, para facilitar, né? A última febre faz 10 dias e tá com febre agora, tá sem antibiótico, eu vou ver o que ele usou antes e ver o que tem na orientação. Mas tá com antibiótico e voltou a ter febre, eu vou trocar independente de quadro clínico.
E aqui rastreio de infecção fúngica também, mas o foco aqui era mostrar a febre recorrente. Aqui é para mostrar a febre persistente. Paciente com linfoma também, essa paciente foi, o TRR viu 1000 vezes. Tá, febre diária há 6 dias, já tá com meropenia há 6 dias. Foi chamado por febre de 38,9, urinando bem, pressão boa, só taquicárdica no momento da febre. Eu não vou precisar trocar o antibiótico. Paciente clinicamente bem, sem piora clínica. Ah, mas já tem 6 dias. Vai continuar. Se ela tivesse instabilizado, tivesse potência, alguma coisa assim, aí tudo bem. Mas mantendo o quadro clínico, mantendo os parâmetros e mantendo a estabilidade hemodinâmica, eu não preciso trocar. Aí esse é o conceito de febre persistente, certo? Então aqui é avaliar sinais vitais. Ah, mas deu 38,9. Também o valor da temperatura, ele não quer dizer muita coisa. Claro, as pacientes tá, mas isso vai ser mais percepção do dia também. Sempre faz febre todo dia, mas é sempre 38. Aí, de repente, começa 39, é outro contexto, né? Houve eu considero isso como piora clínica, o aumento a piora da curva térmica. Ou então, tem febre todo dia, um pico. Aí, hoje fez 3 picos. Também é um critério de piora clínica. Mas isso é para ser visto pelo assistente. Aqui, o foco é que nesse código laranja, de febre com antibiótico já, persiste com febre, parâmetros estáveis, não vou precisar trocar o antibiótico. A mesma paciente, né, a mesma história, só que agora teve essa febre, mas além da febre, teve sonolência e hipotensão. Pressão de 8/6, contração de diurese, mal perfundida, então aqui claramente ela está chocada, né? É instabilidade hemodinâmica. Como ela já estava em uso de meropenem, a gente já vai cobrir multi-R, vai manter o mero, aí a gente sempre usa mero 1 grama, certo? Então, nos casos de instabilidade em uso de meropenem, vai ser mero 2 gramas, poliamica, vai associar poliamica e vanco também, no caso. Mas choque com carbapenêmico, poliamica. Vez ou outra vai ter os PAR, mas a gente não pode fazer empírico, né? Então, o protocolo seria poliamica no choque com carbapenêmico. E a parte de suporte sepse normal, né? Hidratação, gaso, reavaliação, ver se urinou, isso aí é normal. Só uma coisa que, se for precisar passar sonda vesical, tem que ver as plaquetas, tem que atentar quanto está o valor de plaqueta, porque para não ter risco de trauma, aí muitas vezes é melhor transfundir para depois passar a sonda. Claro que vai depender muito do nível de gravidade do paciente, né? Às vezes não dá tempo de esperar. Mas se não tiver muito ruim e tiver uma plaqueta para correr, é mais seguro. Mesma coisa. Aqui, febre diária há 8 dias, já está em uso de meropenem, não teve piora clínica, só que parâmetros estáveis, urinando bem, só que a gente ligou para o laboratório, e aí disseram, ou o laboratório ligou, vai que aconteceu um milagre, e disseram a parcial que estava crescendo gram negativo. Então, aqui eu também não vou levar em consideração o fato da paciente estar bem. Ah, ela está bem, está urinando bem, mas se ela está crescendo um gram negativo em vigência de meropenem, minha primeira hipótese é que seja um multi-R. Então, também já vou escalonar. Vou associar ao menos poli B. E dá para o aminoglicosídeo esperar a parcial. Esperar o final, né? Porque tem uns que é gente, tem uns que é amica, tem uns que não é nenhum dos dois. Então, ao menos a poli B vai ganhar, mesmo sem saber o que é. Porque dificilmente uma pessoa que já está com meropenem há 8 dias vai estar crescendo um gram negativo diferente de um multi-R, né? Então, já tem autorização para escalonar também. Esse aqui, paciente internada, bem, febre diária, estava com Tazocin. Inclusive, no final das contas, essa paciente foi uma coisa nada a ver, porque foi infecção por CMV. Mas fez uma hipotensão de 8/6, mas não estava sintomática, consciente, orientada, tem preenchimento capilar normal, urinando bem, foi colhido gaso, lactato normal. Então, eu não vou considerar como uma instabilidade hemodinâmica, certo? Acabou que a gente não escalonou antibiótico. Entrou na febre diária,
E essa hipotensão foi transitória, respondeu a volume, o paciente não teve nenhuma outra queixa, acho que foi, tipo, estava dormindo, alguma coisa assim, família de APA, ou tinha acabado de chegar no banheiro, então algum contexto assim. Mas só para não confundir, não achar que toda hipotensão, e às vezes também, é diferente, né, quando aquele do monitor e quando é o manual, né? Às vezes, dependendo de obeso, não é adaptado, enfim, tem essas coisas também, não tá colocado direito, aí você troca o braço, melhora. Às vezes não dá para confiar só naquilo ali. Mas ter cuidado também com essa informação. Às vezes o paciente é muito magrinha, muito pequena, a pressão basal dela já é tipo 9/6, e aí teve alguma coisinha e foi para 8/6, mas o resto tá tudo normal. Então, isso aí eu não vou considerar como instabilidade hemodinâmica. Vai entrar no rol da febre diária. Esse aqui, o paciente fazendo protocolo de Percevage, já está praticamente recuperando. D18 normalmente está recuperando. Teve febre, foi a primeira febre da internação. Já está com 340 neutrófilos subindo, só que eu não vou pagar para ver. Provavelmente isso aqui vai ser uma febre de recuperação. Só que, se não for, vai ser tarde demais se não começar antibiótico. Então, sempre você vai começar antibiótico. Na dúvida, você sempre vai começar. Então, vai começar, provavelmente no dia seguinte vai estar mais de 1.000, vai parar de ter febre, vai fazer 2 dias de antibiótico e a gente vai suspender. Mas pode ser que não seja. Podia ser que, embora estivesse recuperando, a febre fosse por outro motivo. Então, existe, é para saber que existe a febre de recuperação, mas que eu vou tratar como neutropenia febril normal. Ela serve para a gente depois descalonar o antibiótico. Dizer, foi febre de recuperação, vou suspender, não preciso completar determinados dias de antibiótico, certo? Então, na dúvida, sempre trata. E aqui, esse aqui é mais para saber o que é mucosite, né? Tem relação com químio e com rádio, como a gente pode ter todo o TGI, então vai ter paciente que vai ser mais cavidade oral, vai ter paciente que vai ter mais diarreia, mais do abdominal. Então, o que a gente tem de tratamento é o laser. Outra coisa que influencia o tempo de antibiótico a perspectiva de recuperação medular. Normalmente eles melhoram bastante da mucosite quando recuperam. O tempo de antibiótico depende da hemocultura, porque se eu tiver isolado alguma bactéria, eu tenho que completar o tempo de antibiótico, mesmo que o paciente tenha recuperado, mesmo que ele esteja bem. Se eu tiver hemocultura negativa, a febril, em 48 horas recuperada, eu vou poder suspender o antibiótico. E os resultados das culturas e parciais, que a nossa orientação é que durante o dia seja checado todos os dias, mas nem sempre as culturas vão ser positivas, né? A positividade de literatura é baixa. O radicado do HGF é menor ainda. Mas não porque não tenha, né? A gente está tentando melhorar essa parte das culturas, a comunicação com o laboratório, porque já aconteceu várias vezes de dia a gente ligar e tá negativo, e de noite o paciente OK, o TR liga pro laboratório e é um multi-R. Então, não foi só uma nem duas. Tá melhorando, mas existe, e nem sempre realmente as culturas positivas. E aí é isso, assim, se alguém quiser perguntar alguma coisa, era mais para mostrar que neutropenia febril é uma coisa, um quadro bem complexo, mas que não é tudo igual. Na verdade, nada é tudo igual, né? Mas a gente pode ter a mesma situação, o mesmo paciente, os mesmos parâmetros, só que condutas diferentes, porque o paciente tem uma hemocultura de um jeito, porque a quimioterapia dele é diferente, porque ele está no D2 e o outro está no D20. Então, sempre a gente tem que avaliar o caso para poder tomar a conduta, certo? Obrigado, Lívia. Tem uma pergunta que fizeram aqui no chat. Aí é para eu ver. Como é que eu Vou vejo pegar isso? aqui. Foi há 20 minutos atrás, eu não quis interromper. Tem a pergunta do Nicolas. Aquele paciente com SMD, estaria errado iniciar antibiótico? Acho que é um caso da emergência ainda. Estaria. Volta lá, pode voltar o Estaria. slide para Vou mostrar? voltar para ele. Estaria porque ia piorar a vida do paciente. Pronto. Porque aqui eu tenho uma febre associada à doença,
certo? Ele não foi para emergência por de febre, ele teve uma febre há 5 dias, então se ele tivesse ainda com febre, fosse uma febre de infecção, ele provavelmente está ruim. Ah, mas eu vou botar, só que vai internar e começar o antibiótico, o que é que vai acontecer? Ele vai fazer tal assim, aí ele não vai melhorar, pode ser que ele tenha uma febre hoje, outra daqui a 3, 4 dias, e aí vai ficar trocando antibiótico, a neutropenia dele não vai melhorar, e aí ele que chegou bem, ambulatorial, ele vai sair colonizado. Então, é aquela coisa, bom senso e até o conhecimento dessas peculiaridades é que ajudam bastante. Eu sei que é complicado na emergência você chegar uma pessoa que você nunca viu, pegar um hemograma com 300 neutrófilos e dizer, vá para casa, eu tenho plena consciência de que isso é muito complicado. Principalmente porque você não sabe se o paciente vai voltar, se ele tem outra consulta, se ele é orientado. A gente sabe que o nosso perfil de pacientes é complexo de entendimento, mas eu começar um antibiótico aqui, eu vou estar piorando a vida dele. Então, o que é que a gente orienta? A avaliação clínica bem feita. Vai colher os exames, vai fazer a gente sempre colhe gases venosos, até por conta das plaquetas, eu quero ver, mesmo que o lactato não seja tão fidedigno, mas ele dá um norte, bicarbonato é mais ou menos parecido, então não vai ter tanto problema. Vai avaliar a diurese. Então, aqui, se eu fosse começar um antibiótico, talvez, se você olhar no livro, o livro vai mandar mais rápido, né? Porque vai entrar com neutropenia febril. Mas a prática vai dizer que ele não merece antibiótico, que o antibiótico vai fazer mais mal do que bem aí. Pessoal, pode falar, viu? Eu vou ler aqui, viu? Eu não estou enxergando, não. Se houvesse febre diária nos últimos... Ainda no mesmo caso, né? Se Sei. houvesse febre diária nos últimos 5 dias, mudaria a conduta? Daí depende de como tiver o paciente. Eu tenho que ver, o mais importante desse caso, de todos, mas desse também, é a avaliação clínica do paciente. Como é que é? Ele sempre tem febre? Ele tem febre todo dia há muito tempo? Ou não? Ele tem febre a cada 3 dias e agora ele está tendo febre todo dia? Isso mudaria a conduta. É diferente a pessoa, eu tenho febre, sei lá, de vez em quando eu tenho febre à noite. Aí, a cada 2 dias, 3 vezes por semana. Aí, agora eu tô com febre todo dia. Então, piorou meu padrão de febre. Eu tenho que, pelo menos, investigar essa febre. E aí, sim, nesse caso, como eu tenho uma discrepância do que realmente, do que ele tinha de base, uma piora do que ele tinha de base, mudaria a conduta. Até porque... E provavelmente ele não ia estar tão bem, mas mesmo que tivesse bem. Eu normalmente tenho febre 2 vezes por semana, agora eu tô com febre direto, não era assim, mudou o padrão, vai tratar. Muda a conduta. Ok. Tem uma pergunta aqui do Vitor Hugo, acho que já é mais na frente. No caso da febre durante a transfusão. No caso da primeira febre durante a transfusão, temperatura subiu 0,8 grau. Inicia antibiótico, hemocultura e antitérmico. Sobre a transfusão, suspende ou continua? Porque medicando eu posso não flagrar, né? Quando eu mediquei anteriormente, eu posso não flagrar o aumento de 1 grau na temperatura. Eu acho que vai ter controvérsias de banco de sangue e prática. Aí, eu acho que, assim, realmente o critério é 38,2 e 1 grau, né? Aí, não tiver tido aumento de 1 grau, não entraria como reação. Mas teve febre durante a transfusão, então eu iria notificar. Eu pararia, mas não sei, assim, se vai ter isso escrito em algum lugar, não. Mas eu pararia naquele que a Lívia não me escute, que vai dizer que é reação profissional, realmente é. Mas eu pararia naquele contexto, não estava tendo febre. Agora, que é esse caso, né? Mas o paciente que tem febre direto, provavelmente a febre não vai virar transfusão. Vai ter casos e casos, mas aqui eu pararia. Mas acho que talvez melhor ver eu entraria mais no bom senso, mas teria que ver a orientação mesmo do banco de sangue, porque realmente não é uma coisa que eu estude muito. Alguma pergunta mais, pessoal? Doutora, algum caso que a gente inicia fluconazol logo de primeira em paciente neutropênico febril? Pronto, o fluconazol a gente não usa como tratamento, a gente faz profilático. Então, nos pacientes internados que vão fazer quimioterapia com neutropenia mais prolongada, todos já fazem profilático.
O que chega na emergência, normalmente é paciente que faz quimio ambulatorial, que aí não tem a neutropenia tão prolongada. Na verdade, a neutropenia é bem curta, e a gente não deixa o profilático. Então, a priori, não precisaria. A não ser que o paciente chegue, aí você vai examinar e está com candidíase oral. Aí você entraria nesse contexto, mas provavelmente a febre não é por conta disso. O principal mesmo é a cobertura para gram negativo. Os de emergência do PA, que vai chegar no PA, não vão ser esses, porque é neutropenia curta, é quem vai para casa de linfoma, ou até a LLA, o tratamento a gente consegue fazer o caos ambulatorial, porque não tem muita neutropenia, e dá de boa. Mas esses não vão estar usando. Agora, os internados, que aí já estão internados faz tempo, neutropenia normalmente mais de 7 dias, aí eles já usam profilático. A gente não usa, ele é profilático, mas dose terapêutica que é para tratar a cândida empírico, né? Para eles não terem candidíase, na verdade, que a gente já vai tratar antes de ter. O fungo problemático da neutropenia febril é o aspergillus, que é o pulmonar, né? Entendi. Mais alguém quer perguntar? Aproveitar o momento. Ver o chat de novo. Só mais uma pergunta. No caso da mucosite, algum antibiótico específico que a gente deva cobrir? Pronto, também depende, porque existem graus de mucosite. Quando tem mucosite grave, que é mucosite grau 4, com sangramento, com lesões erosivas e tudo mais, a gente faz cobertura para gram positivo também. Mas isso não é o habitual. Não no perfil do HGF, porque normalmente esses são os pacientes do transplante. Como a gente não tem serviço de transplante lá, não vai ser o padrão. O padrão vai ser a boca mais vermelha, mais branquinha, ou uma lesão em mucosa jugal, mas dificilmente o paciente fica sem comer por conta da mucosite. Mas nesses que ficam, que tem mucosite grave, que é grau 4, que a gente chama, que às vezes tem até sangramento, aí tem indicações de começar vanco, cobertura para gram positivo. Na mucosite grau 3 também teria indicação? Normalmente não, a indicação mesmo é mucosite grave, mucosite 4, mas aí depende do paciente, assim, porque na hemato às vezes é mais complicado, não é tão protocolar. Às vezes tem que começar aqui, mas depende muito do que você está vendo, depende muito do paciente, do tempo de neutropenia, de se ele está recuperando ou não. Mas normalmente o que a gente usa mais é grau 4. Mas aí às vezes tem um grau 3 que está com a boca muito feia, mas não está sangrando. Pode ser que comece, mas não vai ser aquela coisa assim, toda mucosa ativa começa a cobertura para gram positivo? Não, vai depender do paciente, de como estiver a avaliação. Por isso que a avaliação clínica é tão importante. Na hemato, pelo menos na parte de oncohemato, não dá para a gente ter aquelas coisas que a gente tem de algumas outras especialidades, até de emergência mesmo, né? Assim, acontecer tal coisa, tem que fazer isso. Às vezes acontecer tal coisa, tem que fazer isso numa situação, mas pode ser que em outra não seja. Ou às vezes você nada a ver com aqui, né? Mas às vezes o contexto social do paciente também influencia nisso. Porque, eu nem sei se fiquei na dúvida se começava antibiótico ou não, mas a paciente tem um entendimento muito ruim, eu não vou conseguir reavaliar ela daqui a 15 dias, daqui a 2 dias, então eu vou começar logo. Então, por isso que aqui, ambulatorialmente, a gente não consegue nem tentar fazer aquele score mask, porque o entendimento é zero. Então, se as pessoas piorarem, elas não têm como voltar. Então, tudo é muito individualizado. Assim, não dá pra. Nada, na verdade, nada na medicina dá pra você falar. Toda coisa, assim eu vou fazer tal coisa, né? Não tem esse fluxograma, não é pra tudo, é pra orientar. Mas, a priori, mucosite que vai começar a cobertura para gram positiva é mucosite grau 4. Mas, eventualmente, pode ser que tenha uma mucosite grau 1 que você comece um antibiótico, porque não, grau 1 também fosse a barra. Mas 2 para 3, dependendo do contexto, pode ser que você comece. Mas a priori seria 4 mesmo. Entendi. Obrigado, doutora. Bom, pessoal, então, acho que se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, a gente vai encerrando por aqui. Agradeço novamente a Lívia, a disponibilidade. Foi muito legal essa abordagem aí mais prática.
sanou aí várias dúvidas, e quem tiver mais dúvida, ficou com vergonha de perguntar, certamente o WhatsApp dela aí vai estar disponível para dúvidas das Pelo menos pessoas até mais o fim do tímidas. mês. Valeu, Lívia. Obrigado, viu? Um Nada. abraço, pessoal.